Fala rapaziada, Velozinho aqui trazendo mais um vídeo para você a respeito desse conjunto que a gente recebeu essa semana para voar helicópteros. Então se você quiser saber um pouco mais sobre esse conjunto, vem comigo, vamos lá. Galera, o conjunto em questão é um conjunto voltado para simulação de voo, focado em helicópteros. Como vocês podem ver aí, a gente tem um conjunto que compreende cíclico, coletivo e pedais, totalmente compatível com o Flight Simulator 2020 e também com o X-Plane. O legal dessa história toda aqui é que ele é um conjunto totalmente personalizável. Você consegue ajustar a altura do coletivo através desse braço aqui, ajustando apenas alguns parafusos. Você consegue ajustar a altura do cíclico e você consegue ajustar também os pedais. Como é que funciona o esquema de ajuste desse produto aqui? Parafusos, pura e simplesmente. Você vê aqui, ó, ele tem parafusos, tá? Que você consegue deslizar para ficar mais baixo ou para ficar mais alto. Você consegue ajustar aqui também, através de parafusos, a altura do coletivo e também a inclinação. E os pedais, você só faz ajuste de tensão, tá? Através das porcas aqui e também de uma porca abaixo aqui. É um produto que é praticamente plug and play, galera. Você vai montar o produto, ele vem parcialmente montado, ele só vem com essa parte de baixo aqui montada, sem essa parte metálica aqui, e o restante das peças, elas vêm desmontadas, com exceção, obviamente, do coletivo, né, dessa parte principal aqui. O resto vem desmontado, né, esses dois braços aqui metálicos. A propósito, ele é todo de metal, com exceção apenas dessas partes aqui. Algumas partes impressas em impressora 3D. E a montagem é muito simples, desde que você tenha uma boa compreensão do inglês, porque o manual ele está em inglês. Eu pensei até em fazer um outro vídeo montando ele, para que as pessoas tivessem como referência o meu vídeo, caso viessem a adquirir o produto. Vamos às medidas agora. Como vocês podem ver, de comprimento, ele tem 59 centímetros. De largura, ele tem 49 centímetros. Nessa configuração aqui, ele está com 77 centímetros de altura e o coletivo com 47 centímetros de altura. A conexão dos fios é bastante simples. Aqui, ó, você tem o local onde você vai conectar todos os fios que serão responsáveis pela interação com o sistema. O fio do cíclico, ele se conecta aqui, o fio do coletivo, ele se conecta aqui e o fio dos pedais também se conecta aqui. No verso dessa tampa, você tem um mapa de conexão dos fios e o que cada um deles significa, tá? O cabo do produto é aquele cabo blindado, tá? Todos eles são envoltos nesse material aqui, no sentido de proteger e aumentar a vida útil dos fios que, caso contrário, estivessem expostos, seriam mais fáceis de serem danificados. Vamos aos botões disponíveis nesse conjunto, tá? Aqui no coletivo você vai ter 2 botões e 3 switches, incluindo esse aqui. Então são 3 switches e 2 botões. Aqui você tem o punho, que normalmente é utilizado como acelerador, tá? Ou seja, o throttle do helicóptero é nesta manete aqui. Aqui nesse grip você tem mais 2 botões aqui na dianteira, mais um direcional no topo, e na parte frontal você ainda tem mais 2 botões, esse e esse aqui. Vamos lá, e o peso disso, né? Fica o questionamento. Ele tem aproximadamente 8 quilos, tá? Não é muito simples de ser carregado, vamos ser bem sinceros, tá? Até porque quando você movimenta ele, se você tiver feito um ajuste aqui de maneira que o cíclico fique bem solto, ele vai tender a vir para trás ou para frente. Aliás, ele vem com uma peça que você encaixa lá dentro para que você limite o curso do cíclico para frente. É outro fator que acaba sendo complicado na hora de você mexer com ele, mas tendo cuidado é perfeitamente possível. A tensão de tudo aqui é feita através de porcas, mais rigidez ou mais flexibilidade em cada um dos comandos. Ele ainda tem um sistema de mola aqui, o que eu acho que podia ter um sistema de mola, apesar da gente saber que não é exatamente dessa forma que os pedais funcionam na vida real no helicóptero, eram os pedais, para que ele tivesse o retorno e então ficasse mais fácil a operação, porque se você comanda o pedal aqui, ó,
ele se mantém. Se você quiser trazer ele para a posição original, você vai ter que equalizar pisando no outro lá, ó. Tá vendo? Então isso acaba dificultando um pouquinho. O comprimento do cabo, galera, é de 3 metros. Ou seja, problema com o comprimento do cabo propriamente dito você não vai ter de jeito nenhum. Bem extenso, te dando uma liberdade muito grande de posicionar o equipamento aonde você desejar. Agora vamos passar para a operação dentro do simulador de voo para você ver como é que ele se comporta tanto no X-Plane como no Microsoft Flight Simulator 2020. Galera, é o seguinte, a gente está acionado aqui e a gente só vai mostrar o comportamento do conjunto de controles que a gente recebeu com o helicóptero dentro do Flight Simulator. Eu já colhi depoimentos de pilotos reais, tá? Entre eles o Saulo, que é um dos organizadores aí do evento que vai acontecer no dia 23 de novembro sobre simulação de voo, e ele falou para mim que os movimentos aqui são muito amplos e que comparado a um helicóptero de verdade, você precisa de movimentos muito reduzidos, né? Coisa do gênero, assim, ó, mais ou menos o que eu estou fazendo aqui. A gente está com H130 da Coa Simulation, eu não estou com tudo devidamente configurado como gostaria, mas já tenho o controle básico sobre a aeronave. Vamos fazer uma decolagem aqui, ó, vou trazendo o coletivo aqui, ó, e você vai vendo que ele não sai, ó. Tá? Isso na vida real é bem diferente, tá? A aeronave já teria saído do solo, ó. Olha quanto eu estou trazendo de coletivo e a aeronave não sai do solo, ó. Ó. Tá vendo? Ó, agora que ela vai começar a sair, ó. Ó. Vamos lá, isso, ó. Saiu, ó. Puxando o coletivo, ó. Olha aí. Agora, depois que você saiu do chão, aí é outros 500, irmão. Vou falar um negócio pra você. É lindo. É lindo, tá? Você tem uma precisão de controle aqui absurda, que em comparação aos controles que eu andei utilizando, nem de longe pode ser comparado. A única coisa que eu não gostei nesse conjunto aqui são os pedais, tá? Os pedais realmente não são nem um pouco próximo do que eu esperava em termos de resultado. Ele vai, mas ele não volta, ele não tem um sistema de mola aqui, tá? Ó. Manter o voo reto nivelado, sem usar o trim aqui, é tranquilíssimo, o que já não é possível utilizando qualquer outro controle. Bora, galera, vamos pousar ali em Congonhas. Sem contando a configuração correta no controle, em termos de sensibilidade, eu digo, porque uma vez conectado aqui, ele já é reconhecido pelo simulador de voo e você tem que fazer só ajuste de sensibilidade porque ele tem associação automática dos controles essenciais ao voo de helicóptero. Vamos livrar aqui. Isso ainda é um desafio para mim, que ao contrário de avião, helicóptero tem pouquíssimo tempo que eu estou voando, mas já me sinto bem seguro em relação algumas situações que são peculiares ao voo de helicóptero. Ó, ainda não estou me adaptando a esse controle, mas o que eu quero mostrar aqui é o quanto você tem de imersão uma vez utilizando esse equipamento aqui, ó. Olha aí. Vou pousar aqui, ó. Vamos levar agora para o X-Plane para você ver como é que o sistema é bruto lá. Mas antes eu quero mostrar para vocês aqui, ó, nos controles, como que a coisa funciona. PFT Puma, e aqui, ó, você já tem quase todos os comandos, tá, associados automaticamente ao conjunto. Nesse perfil meu aqui você já tem tudo associado, tá vendo? Vamos passar para o X-Plane aí. Bom, pessoal, vamos lá. Tô aqui no X-Plane, mas quero mostrar para vocês a física, né? O modelo de voo aqui, o sistema de controle associado ao helicóptero. A gente configurou tudo para que a aeronave tivesse os comandos essenciais de voo e também configuramos sensibilidade, o que proporcionou esse resultado aqui, ó. Quando a gente começa a subir o coletivo aqui, ó, a gente já começa a ver a intenção de voo, ó, já saiu do chão. Viu um pouquinho que eu precisei dar de coletivo para a aeronave sair do solo? No Flight Simulator isso não é possível. Por mais configurações que você faça lá, você não consegue. E não é culpa do desenvolvedor. Isso é culpa da própria Microsoft, da Sobo, que não
disponibilizaram um SDK capaz de possibilitar o desenvolvimento de helicópteros que te possibilite essa sensação de voo. Olha só, vamos lá, ó, já saí do chão, ó, com um pouquinho só de coletivo, ó. Aí já é uma questão pessoal minha, tá, de controle do helicóptero. Estou me familiarizando com essa física, com os comandos muito peculiares à operação de helicóptero, então não estou 100%. E isso é uma questão de costume, criando músculos no seu cérebro para que você consiga então fazer essas manobras sem a mesma dificuldade inicial, tá vendo? Ó? É muito mais preciso a questão de coletivo, de cíclico, e você pode deixar ainda melhor dependendo da tua paciência, tá? Porque você vai fazendo as alterações e tem que testar. Faz alteração de novo e vai testando. Isso é ajuste fino, tá vendo? Ó? Olha como é que eu tô fazendo o táxi direitinho, na altura que eu quero, ó. Pouquíssimo coletivo. Se fosse no Flight Simulator, o coletivo ia estar lá em cima. Para manter a aeronave nessa situação aqui, é quase impossível. Mesmo utilizando controles diversos, eu não consegui essa facilidade. Eu usei praticamente todos os side sticks mais conhecidos do mercado e a gente não tem isso aqui, ó. Aí é uma questão relacionada, mais uma vez, à própria Asobo, né? A própria Microsoft, que não desenvolveu um pacote, entendeu, eficiente para que os desenvolvedores, tá? Para que as aeronaves pudessem ter esse comportamento que você está vendo aí, ó. Olha só que coisa linda, ó. Galera, é isso aí. Mais um review, digamos assim, mais uma apresentação no canal de um produto que definitivamente te oferece uma imersão, tá? Um controle diferenciado no que se refere a helicópteros. Então eu quero agradecer a ProFlight Trainer, quero agradecer a Cool Simulation por ter cedido generosamente os helicópteros, tanto para X-Plane quanto para Microsoft Flight Simulator. E é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido o vídeo e que isso possa ter sido elucidativo sob o ponto de vista do que é você voar com um conjunto desse aqui. Então não esqueça de deixar seu like aí para ajudar na divulgação, fortalecer a conexão. Fiquem todos com Deus, um grande abraço, até o próximo vídeo.